Mas o Papa em si mesmo, hoje o que a gente tem, ele só é um título, ele não é uma pessoa que tem um conhecimento maior, um amor maior por Jesus. Não, ele é o bispo de Roma. Todo bispo de Roma é o primeiro da igreja, porque ele substitui na sucessão o apóstolo Pedro, Sim. que é a autoridade da igreja. Então, Pedro morreu em Roma, que era a sua diocese, como bispo. Então, quem sucede Pedro recebe o título de pai da igreja, Papa. Mas ele não necessariamente é o cara que mais conhece. Não. Tanto é que isso, né? ele é cercado por um colégio de conselheiros. Porque o Papa não tem obrigação de saber de tudo. Não, lógico que não. E nem Mas- sempre acertar em tudo também. Mas por quê? Qual que é o critério para ele ser o Papa? O que é o caminho? O que ele fez de a mais? Então. Existe uma caminhada, existe um legado construído por essa pessoa. Existe um manejo, existe uma forma de agir, existem verdades que essa pessoa traz que são necessárias para o século, para o mundo que nós estamos inseridos, para a necessidade que nós temos nesse momento. Representar a Né? igreja, E há né? 2000 Falar pela anos a igreja é conduzida dessa forma, né? E até mesmo pela mão errada de bispos e papas, o Espírito Santo acertou, porque a igreja é do Espírito Santo. Sim. Se não fosse, ela teria sucumbido aos pagãos que chegaram ao lugar de Pedro. A igreja é do Espírito Santo. O próprio Cristo fez a promessa: as portas do inferno nunca vão prevalecer sobre ela. E se ele fez essa promessa é porque ele sabia que passaria por dificuldades. As portas do inferno não vão prevalecer. Ou seja, vai chegar uma hora que o inferno vai abalar a igreja. Só que não vai prevalecer. Porque se ele disse que elas não iam prevalecer, é porque elas existiriam. Então o próprio Cristo já previa as crises da igreja. Você acredita nisso aí? Então, Que a igreja totalmente. vai ser abalada em algum Não, momento? ela sempre é. A igreja Então. desde o Cristo. E ela tá vivendo um momento agora de abalo? Ou agora são Eu acho que nós encontramos um momento de equilíbrio muito grande. Sim. Né? As dificuldades internas sempre existiram. Eu vou te falar, a gente conversou essa semana pelo WhatsApp, assim. Eu acredito que a igreja tem que mudar muita coisa. Tem que se adaptar a esse novo momento que a gente vive. Eu fui numa missa semana passada, e por mais que era uma missa num dia de semana, não era no final de semana, mas eu não vi ninguém jovem dentro da igreja, só vi pessoas idosas dentro da igreja. Isso é um problema, porque tem que ter uma continuidade, e a gente só consegue essa continuidade com pessoas jovens dentro daquele local. E eu vi assim também que vários ritos de uma forma complicada, sabe? Eu não tava entendendo o que eu tava... Eu sabia que eu tava lá dentro, pelo motivo que eu tava lá dentro, mas eu não sei... Pode ser... O pessoal vai me criticar muito por causa disso, mas enfim. Eu não sabia o porquê que eu tinha que levantar. Rodrigão, o com porquê medo que eu dos tinha... haters católicos. Não, o porquê que eu tinha que levantar, o porquê que eu tinha que sentar, o porquê que eu tinha que ir lá na frente, o porquê que eu tinha que acender uma vela, porquê que aquele dia era dia de acender vela, sabe? Isso daí afasta a pessoa lá de dentro. Você tem que saber o porquê que você tá lá dentro ali, Falta uma que catequese. você aprendia na catequese, verdade. Quando eu era pequeno tinha isso lá. Mas falta catequese hoje em Mas dia, hoje, principalmente cara, por parte dos padres, né? Porque é a ideia de que a comunidade ela já sabe das coisas. E não sabe. Existe este engano por parte de muitos líderes religiosos de que quem está ali na igreja já frequenta todos os dias e é a comunidade. Então, automaticamente sabem tudo, né? E não é uma realidade, né? Eu não estou dizendo que eu sou melhor nisso, mas, por exemplo, na minha missa, toda missa eu explico qualquer novidade do rito. Né? Por que se acendeu as velas? Porque certamente era um dia que tinha alguma coisa a ver com a ressurreição do Cristo, o Círio Pascal. Ele foi Nessa vela... no dia da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Ah, então era novena. Aí você você acende a vela de Nossa Você Senhora. amarrava ali, fazia um pedido com Sim. o nó para que ela desatasse. Nessa hora tinha uma vela acesa ali, e Isso. depois você apaga e entrega o nó pra ela. Esse rito eu criei lá em Uberlândia e espalhei pela diocese. Você que criou Eu criei a esse rito. desatadora dos nós. Com essa devoção do barbante, foi. E aí, as pessoas não sabem por que tá fazendo aquilo Mas não lá. tem que saber, o importante é a devoção. Ah, tem que saber. Tem que saber nada. que Quem saber, tem que receber a Acredito, devoção né? é a Virgem Maria. Eu tive um professor ótimo. Eu só vou conseguir participar de algo
fazer parte de algo se eu sei o que eu tô fazendo, hein? Mano, eu tive um professor bom demais. Ele virava e falava assim, agora você tem que ter fé. Eu falava assim, como é que é? Eu falava assim, mano, agora você só tem que acreditar. Agora você tem que ter fé. Faz Não, isso. mas eu não concordo com isso, não. E ele era um Acho bom que- professor, viu? De direito constitucional. Não é sobre quem fala, é sobre de quem se fala. Põe isso na sua cabeça. Como assim? Não é sobre o Padre Fábio, é sobre quem o Padre Fábio está falando. Não vai para a igreja para me ver. Pelo amor de Deus. Eu não tenho nada para te dar. Vai na igreja para saber aquele que tem para te dar e é sobre ele que eu vou falar. Mas, mais uma vez, eu não vou na igreja pra ver quem tá lá. Eu vou na igreja porque eu quero receber Jesus, eu quero receber a palavra, eu quero ser tocado ali dentro ali. Não tem como eu ser tocado se eu não sei o que tá acontecendo ali dentro aí. Eu vou na igreja esperando isso, ser tocado, sair de lá uma pessoa melhor, né? E sei lá, talvez até... Heresia. Robertinho já tá achando ruim de eu falar que eu quero ser tocado. Tipo assim, parece uma coisa egoísta, né? Mas. Não, mas eu te entendo. Quando você fala isso, você fala assim, eu quero ter uma intimidade com o rito. Sim, claro. Eu quero saber o porquê que eu sento. Por que eu levanto? Por que eu joelho? Por que eu ajoelho? Vou te dar um ensinamento prático na Igreja Católica Apostólica Romana. Estar de pé significa estar ressuscitado junto com Cristo. Ajoelhar significa sepultar os seus pecados junto com o Cristo sepultado. Você não precisa saber mais nada sobre ajoelhar e ficar de pé. Você tendo essa consciência é o suficiente. Todas as vezes que você se ajoelha na igreja, você sepulta os seus pecados. Todas as vezes que você se levanta, você ressuscita com Jesus ressuscitado. Boa. Você Eu fala imaginava. bonito demais, Não, cara. sabe por quê? Eu fala imaginava bonito quando eu demais. pensava assim, ó, o padre falou, fica em pé. Se for que os outros que estão lá na frente, eu não levanto, não, tá ligado? Porque A tem posição outros de que vão estar ler lá. de pé é a posição de quem está ressuscitado. Nós ressuscitamos com Cristo. E quando eu me ajoelho é porque eu desço a mansão dos mortos para sepultar os meus pecados. Porque foi para isso que Jesus morreu. O sacrifício da cruz foi para redimir meus pecados. E todas as vezes que eu me ajoelho, eu faço o memorial do sepulcro do Senhor. Eu desço ao sepulcro para deixar ali os meus pecados. E levanto ressuscitado como um homem novo. É isso que eu precisava saber, cara. Eu ia ajoelhar com muito mais gosto, sabendo que eu ia sepultar meus pecados. Sim. E É vou isso. levantar com muito mais Não, gosto, tô e ressuscitando. olha uma lógica. Olha só, não, cara, E olha que a isso, lógica, velho. assim, É o isso. entendimento final que você tem, que sempre que você se ajoelha, que você entra lá, que você vai no sepulcro lá, que você tá junto com ele no final, fatalmente, depois, você se levanta. Necessariamente seja, você tem que levantar. Você vai se levantar, ou seja, você É, vai ressuscitar. ressuscitar. Sempre que você se ajoelhou, Por isso que você vai quando, reviver depois que você novamente. ajoelha, o que o padre faz? Fala, mistério da fé. Nós não entendemos. É o mistério da fé. E o que a gente proclama? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Isso também é outra crítica que eu tenho. Porque eu nunca sei o que eu tenho que proclamar lá dentro, não. Ninguém sabe. Eu nunca... Não, as pessoas Se não tiver antigas folhetim, sabem. se não tiver folhetim, Não, porque são as várias pessoas respostas. antigas sabem. Elas Não sabem mudou todas tudo. as respostas na Agora ponta da língua. mudou. É. Mudou, o missal mudou. Se não tiver folhetim, ninguém sabe. Pô, é um pouco chato, né? A pessoa falando as coisas, você tem que ficar assim... Não, mas você tem Já que viu ir que tem mais gente que vezes, assim, velho. Mas se você tiver a eu consciência fico do assim, ato... mas é porque eu vou pouco, quem Mas vai se mais você tiver sabe. a consciência do ato, eu sei o que eu estava fazendo ajoelhado, eu sei o que estava acontecendo na minha alma quando eu ajoelhei, e eu sei o que está acontecendo agora que eu levantei. Você não precisa falar nada. Porque você sabe o porquê que você ajoelhou, porquê que você levantou. E não esqueça nunca mais.